No livro de História, vamos estudar o conteúdo das páginas 86 até 87. Nós vimos anteriormente como eram os povos nativos que já moravam nessa região onde hoje nós conhecemos como Brasil, antes da chegada dos portugueses. Mas agora nós vamos estudar o que acontecia lá na Europa, lá em Portugal, antes deles resolverem explorar o mar e chegarem nessa região onde nós conhecemos hoje como Brasil. O que estava acontecendo, o que eles resolveram fazer, por que eles se lançaram ao mar, tá? Então aqui esse capítulo se chama Portugueses e Espanhóis se lançam aos mares. Há cerca de 600 anos, os portugueses e os espanhóis velejaram por mares e oceanos desconhecidos em viagens longas e arriscadas, conhecidas como um período de grandes navegações. Então, esse período da história ficou conhecido, é conhecido hoje, é chamado pelos historiadores hoje como o período das grandes navegações, tá? E quais foram os países que se destacaram nesse período? Foi Portugal e Espanha, tá certo? E nós vamos entender agora, não só agora, mas nas próximas aulas, por que esses dois países se destacaram nessas grandes navegações. Antes disso, antes de tudo isso, os mares só serviam para navegações perto da costa, ou seja, perto do litoral, onde se dava ainda para ver o continente, onde ainda dava para ver as terras, Eles não adentravam muito ao mar. Primeiro, não tinham embarcações que suportassem, tantos períodos, tanto tempo assim. E também havia o problema do desconhecido, o medo do desconhecido. O mar era um ambiente que não era explorado. Então, havia o medo de se perder, e a grande possibilidade de se perder. E também haviam as crenças, como as crenças nos monstros marinhos. Navegar na Europa das grandes navegações era muito arriscado. As embarcações eram pequenas, os mapas eram cheios de erros, eles não tinham com as várias possibilidades de fazer um mapa como nós temos hoje. Não havia nenhuma certeza do caminho e nem havia rádio para pedir socorro em caso de uma tempestade, por exemplo. E mais, os europeus daquela época acreditavam que o mar era habitado por monstros que atacavam as embarcações. Então aqui nós temos uma imagem, que é uma xilogravura de Olaus Magnus, que foi feita em 1555, que mostra um dos monstros marinhos que os europeus daquela época acreditavam que existissem. Além do medo dos monstros, havia ainda outros desafios, como, por exemplo, os ventos desfavoráveis, a fome e a sede no interior do navio. Então, não se sabia quanto tempo levaria até voltar para a terra, se eles se afastassem muito do litoral. Então, tudo isso era levado em conta e acabava impedindo que eles explorassem o mar. E aqui nós temos dois itens que é sobre essas imagens, essa imagem representada aí nessa página do livro. O item A quer saber o que se vê na imagem. Então, vocês vão colocar aí os elementos que aparecem nessa xilogravura, o que é que vocês destacam nessa imagem, tá bom? E item B quer saber, além do perigo representado pelos monstros marinhos, que outros perigos os navegantes tinham de enfrentar? Então, na página do livro está escrita os desafios. Nessa legenda em amarelo, que eu acabei de ler para vocês, também tem os outros desafios, além dos monstros marinhos, e vocês vão escrever aqui no item B. E com tudo isso, apesar de tudo isso, apesar de todo esse medo, apesar de todo o desconhecido, por que então que os europeus decidiram fazer essas viagens tão arriscadas? E aí nós vamos começar a entender os motivos, que eles tiveram para se lançarem ao mar, apesar de todo esse medo. A magia das especiarias. E o que são especiarias? Era o nome dado pelos europeus aos temperos, como a pimenta, o cravo, a canela, o gengibre. Todos esses temperos que hoje em dia, para nós,
são bem comuns e até com baixo valor, eram trazidos das Índias. Índias era um nome que os europeus davam às ricas regiões do Oriente. Mas isso não quer dizer que esses temperos eles vinham só da Índia, né? Eles vinham também da China e do Japão, né? Então, era do Oriente. Então, no Oriente era onde se cultivava e tinha em abundância esse tipo de tempero. Lá na Europa não era comum ter isso, né? Então eles não cultivavam, não tinha esse tipo de produto. Então esses produtos eles eram tirados, né, do Oriente, eram levados até a Europa e lá eles eram comercializados e era muito caro, gente, muito caro, porque o transporte, né, a importação, a exportação desses produtos não era algo barato e fácil de fazer. Como na época ainda não havia geladeiras, né? Eles não tinham os eletrodomésticos que nós temos hoje, não existia energia elétrica. Os europeus eles usavam essas especiarias, né, esses temperos, para conservar a carne e também para tornar o sabor mais agradável. Vocês já imaginaram como seria ruim se nós fizéssemos a nossa comida totalmente sem tempero? Nem um pouquinho de sal, assim, nada. Né? Então, na Europa, eles não tinham temperos, eles não tinham acesso a temperos. E esses temperos, né, quando eles começaram a ter acesso a isso, trazido lá do Oriente, eles começaram a comercializar e pagavam caro para isso, né? As especiarias, elas serviam também para o preparo de remédios e perfumes. Antes de continuar, pessoal, eu vou situar vocês nessa parte da história mostrando o mapa mundi, tá? A Europa é essa região aqui. A região que eles chamam de Índias, né, que é a região do Oriente, é formada aqui por esses países, né, Índia, China, Japão, tá bom? Lembrem-se que essa região toda, né, que é o continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul, essa região não era conhecida pelos povos que moravam desse lado do mundo, né? Na Europa, na África, na Ásia, não era conhecido, tá? Por quê? Lembra que eles não viajavam muito, né? Pelos mares, eles não adentravam muito no oceano, eles viajavam sempre perto das costas, né? Ou seja, das partes que tinham terras. Eles não avançavam, tá bom? Então, essa parte toda era desconhecida por esses povos. Né? Então, os povos que moravam aqui não sabiam que existiam essas terras, né, no outro lado do oceano, tá bom? Isso não quer dizer que essas terras não eram habitadas, a gente já viu que eram habitadas sim, né? Tinha os povos que moravam aqui, que também não tinham conhecimento das pessoas que moravam do outro lado, tá bom? Então era um tempo em que não existia internet, não existia o satélite, não dava para ver a quantidade de terra existente no planeta, né, onde tinham novas terras, não tinha esse conhecimento, não existia, né? Esse mapa aqui, ó, por exemplo, ele não existia. Né? As pessoas não sabiam que o mundo tinha essa forma, né? Tinham esses países, não era dessa forma, tá bom? Então é importante ter em mente isso aqui. Eles não tinham conhecimento ainda da América. E para entender o comércio das especiarias, pessoal, elas eram trazidas, né, da China, da Índia e levadas até a Europa. E aqui na Europa, elas eram vendidas muito caros, né, comercializadas por um valor muito alto, e isso acabou chamando a atenção, né, de alguns comerciantes europeus. Eles pensavam assim, né, eu compro da pessoa que trouxe da China e da Índia, eu já compro caro para poder vender mais caro ainda. Se eu, né, se eu conseguisse ir buscar diretamente lá da China, da Índia esses produtos, eu poderia vender caro da mesma forma, mas o lucro seria maior. Por quê? Porque eu não teria que pagar ao cara que faz essa travessia atualmente, entenderam? Então, por exemplo, esse comércio, pessoal, era dominado aqui pelos árabes, tá bom?
E os árabes que faziam essa travessia, que pegavam os produtos da China, da Índia e levavam até a Europa e vendiam lá na Europa, tá bom? Para os comerciantes europeus. Os comerciantes europeus começaram a, vamos falar assim, uma palavra bem que a gente conhece, né? Crescer os olhos. Eles começaram a pensar que eles teriam muito mais lucro se eles mesmos fossem buscar essas especiarias. Mas esse comércio que era feito aqui pelo Mar Mediterrâneo, né? As pessoas que faziam esse comércio, os árabes, não permitiram, né, que os comerciantes europeus fossem buscar a especiaria. Por quê? Porque se eles fossem buscar, eles não iriam mais comprar. Então, os árabes não deixavam, não permitiam que eles fizessem essa rota. Não permitiam que eles tivessem acesso direto aos produtos da China e da Índia. Né? Por quê? Porque eles queriam que os europeus comprassem deles, né? E não diretamente do local onde tinha essas especiarias, tá bom? Então, tentando buscar um novo caminho, uma nova rota para chegar até a Índia, né? As Índias, como eles chamavam, eles se motivaram a explorar o mar, né? Se lançar ao mar em busca de um novo caminho para chegar até as Índias. Nós vamos ver essa exploração do mar nas próximas aulas com mais cuidado, tá? Hoje, como nós estamos falando das especiarias, então nós vamos continuar aqui. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos que o livro traz das especiarias que eram muito valiosas naquela época e que hoje em dia a gente encontra no mercado baratinho, né? A gente tem vários tipos de especiarias em casa e muitas vezes a gente não valoriza, mas elas já foram muito importantes no passado, tá? Motivos até para guerras. Então, nós temos aqui o açafrão, que é a especiaria mais cara do mundo. O açafrão é usado como tempero e também para tingir roupas, né? Porque ele tem uma coloração muito forte. Nós temos aqui o cravo, que é usado também como tempero, é usado em doces, salgados e também no tratamento das cáries. Temos a noz moscada, que é usada hoje na culinária, né, para doces, molhos, carnes. Também é utilizada na perfumaria e em tratamentos de saúde. Temos a canela, que é a mais antiga das especiarias. Ela é utilizada ainda hoje, né, na feitura de licores, de doces, de remédios, entre outras finalidades. Aqui nós temos o gengibre, que é usado na feitura de pães e doces, em molhos, em pastas de dente e em chicletes. E temos aqui a pimenta, que é uma especiaria de sabor picante, que existem diversos tipos dela, né? A pimenta longa, a pimenta malagueta, que é obtida na África, as pimentas doce, pimenta de cheiro, que é muito comum aqui no Brasil, tá? Então, tem vários tipos de pimenta. E aqui nesses itens vocês vão responder conforme as coisas que nós estudamos nessas páginas. O item A quer saber o que eram as especiarias. Então, nessa página aqui do livro, ele fala o que eram as especiarias. Eu mostrei também para vocês, né? Eu expliquei o que eram as especiarias, então vocês vão colocar aqui no item A a resposta. Item B, de onde elas eram trazidas? Os europeus chamavam de Índias, né? Mas, na verdade, eram trazidas da China, do Japão e da Índia, tá bom? Ou seja, do Oriente. Item C, você conhece algum doce em que se usa uma especiaria? Pode ser qualquer especiaria, tá, pessoal? Tanto essas que aparecem no livro, como outros, né, outras especiarias, outras ervas que são utilizadas. Então, você vai colocar aqui se você conhece, se a sua mãe faz algum tipo de doce com alguma especiaria, ou a sua avó, tá bom? Vocês podem pesquisar também. Nossa atividade de história termina aqui. Parabéns para quem já terminou. Até a próxima!